Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui, por estarem com esse interesse de ouvir as minhas orientações e estou à disposição de vocês para responder, na medida do possível, dos meus conhecimentos, responder as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo, se vocês puderem mandar uma mensagem dizendo se vocês estão ouvindo e, eventualmente, se puderem me dizer de onde vocês estão, qual país, qual cidade, se no Brasil ou fora do Brasil, que é sempre interessante saber com quem estou falando. E se vocês fizerem uma pergunta, por favor, coloca sempre a idade do bebê, né? Se tem dias, se tem meses, qual a idade do bebê, porque é muito difícil responder a qualquer pergunta sem saber a idade do bebê. O bebê ele muda muito a cada momento, a cada dia. Um bebê de 1 mês é completamente diferente de um bebê de 2 meses e assim por diante. Então, eu preciso saber a idade do seu bebê. O Roberto está aqui me ajudando, inclusive para toda a parte técnica, organizar essa live toda, e se tiver algum problema, ele que vai me ajudar, que vai me assessorar aqui. Outra coisa, eu preciso avisar vocês, quem ainda não comprou nenhum curso, não tem nenhum curso, quem não mora no Rio, não tem condição de fazer o curso presencial, que o mesmo curso presencial tem agora pela internet, só que só pode ser adquirido durante uma semana. Essa semana de venda, que é do dia 22 de outubro até comecinho de novembro, não sei exatamente a data, mas é essa semana, a partir de 22 de outubro, quem quiser adquirir o curso online vai poder fazer isso, tá? É só de 3 em 3 meses que esse curso está à disposição, porque a gente fecha o grupo, porque depois tem 5 encontros comigo para responder as perguntas só daquele grupo. Passa a ser um grupo de alunos da mesma forma que eu tenho aqui, só que pela internet, só online. Mas eu acompanho esses alunos, eu acompanho esse grupo de alunos e de 3 em 3 meses fazemos um outro grupo, tá? Então, já tem alguma pergunta aí, Roberto? Paula Coiado. Boa noite, Paula. Sou de São Paulo e tenho uma bebê de 50 dias. Sigo o seu método das 8 mamadas, de 2,5 em 2,5, funciona bem, que bom. Mas percebemos que depois da mamada banho sobremesa, por volta das 22h30, ela fica super alerta e demora muito para dormir. Vai dormir cerca de 1 hora da manhã. Nossa, é boêmia ela, né? Já com 50 dias, gosta da noite? Isso só porque eu acabo dando um pouco mais de peito, chamo de cafezinho. Algum conselho para ela dormir mais rápido? Ela dorme bem durante o dia. Aí todos ficam falando para eu não deixar ela dormir de dia. Mas sei que não é esse o caminho. Realmente, Paulo, não é esse o caminho. O bebê que dorme bem de dia, dorme bem de noite. Você só não me diz quantas vezes ela acorda de noite. Mas, normalmente, o banho é que cansa a criança, por isso que depois do banho já fica a criança meio sonada e vai dormir. Não está acontecendo isso, não sei se é por causa do banho. Esse banho é de banheira, de chuveiro com papai, é um banho vapt-vupt para se livrar,
ou é um banho de curtição, que vai acalmando o bebê, fazendo o bebê relaxar. Então, eu acho que tem que usar o banho como uma pré-dormida, assim. Usar o banho para o bebê relaxar. Aí, normalmente, quando sai do banho, qualquer que ele seja, o bebê reclama, chora, não queria sair. E quando veste, geralmente reclama também, porque fica meio com frio. E aí vai para o peito, para a sobremesa, depois de vestir, depois do banho. E geralmente ali o bebê relaxa e dorme. Se ela nessa hora fica super agitada e ativa, eu não sei, pode ser. Você tem certeza que nessa hora o seu leite não deu uma diminuidinha? Isso era bom você testar. Como é que faz isso? Se você fez isso tudo, o banho é relaxante e tal, mas depois ela fica super acesa, tenta, nessa hora, antes de botar ela para a sobremesa, colocar a bomba para você ver como é que está o leite nessa hora. Às vezes, tem alguma mamada em que a mãe produz menos leite, e aí a criança fica correndo atrás. Mas, como é só a sobremesa, é estranho. Normalmente, o bebê dorme bem nessa hora, tá? Tenta testar essa quantidade de leite e depois me dá um retorno na próxima live, que, aliás, vai ter sexta-feira que vem, tá? Kátia Regina Simas. Boa noite, Kátia. Tenho um filho de 2 anos e 4 meses. Como posso proceder para ele parar de mamar? Ele ama e não desgruda, mas estou com planos de engravidar novamente. Então, Kátia, normalmente o bebê larga o peito com 1 ano e pouco. Já o limite máximo que a gente considera é de 2 anos. E o bebê, a criança, de uma maneira geral, precisa de limite. Então, você tem que ser muito clara com ele. Não faça nada para ele ficar desgostoso do peito. Você vai ouvir palpiteiros dizendo: ah, coloca uma coisa amarga no peito, faz isso, faz aquilo, fala que está doendo, fala que. Não, nada disso. Nada disso. É simplesmente dizer: acabou. Não tem mais peito. Você já é grandinho, né? Não sei se ele vai para a creche, ele já está indo para a escolinha, já é grandinho, que bom, não é mais o bebê e já está comendo comida igual a mãe, igual ao papai, então não tem mais peito. Não tem mais peito. É outra fase, é outra vida, é um passo adiante, é subir um degrau. Agora, normalmente, quando eu vejo uma mãe assim, geral, não sei se é seu caso, porque não estou podendo conversar com você, mas geralmente a mãe não está muito afim que o bebê largue. Por quê? Porque é manter ele bebezinho, né? Você está conseguindo pensar em fazer o desmame porque você está pensando no outro bebezinho. Mas você, por enquanto, não está muito afim de abrir mão desse seu bebezinho. E quer manter o seu filho bebezinho o máximo possível. Enquanto ele estiver mamando em você, ele continua sendo o seu bebezinho. Mas você precisa ajudar ele a crescer. Você precisa ajudar ele a se tornar uma criança e não mais um bebê. Ele já está passando da idade. Né? Normalmente, essa fase é até 2 anos. Claro que não é uma coisa rígida, mas é por aí. Tenta fazer realmente perceber bem você lá no fundo, se você não está realmente curtindo. Por um lado, você quer que ele largue, né? Mas eu vejo muito isso aqui, a mãe chega para mim e diz assim, isso para mim não quero mais, não aguento mais, chega, não quero mais, não quero mais. Mas na medida que vai contando, vai, porque ele vem, ele não aguenta, ele vem, ele puxa a minha blusa, vem querer mamar, e aí ela demonstra o quanto ela, na realidade, curte muito isso. Enquanto você estiver curtindo e botando com prazer,
ele não vai querer largar. Mas tudo tem limite nessa vida. Ele tem que começar a partir para outra. Largar a fralda, largar peito, mas ele vai conseguir outras coisas em compensação. Coragem. Tem que cortar esse cordão. Babi Araújo. Boa noite, Babi. O bebê tem que dormir de barriga para cima ou de lado? Minha bebê tem 3 meses e ela vem engasgando no meio da noite. Nada muito sério, mas todo mundo tem muito medo de engasgar de verdade. Eu não sei qual posição que você está colocando, né? Pelo jeito é de barriga para cima. Veja bem, de barriga, o ideal é o bebê estar de lado. Porém, é importante saber que ele só pode ficar de lado se estiver numa posição em que não tenha como virar de barriga para baixo. O problema é ele estar de barriga para baixo. Então, se ele estiver de lado, sem nada, ele pode virar de barriga para baixo, e isso é muito risco. Por outro lado, de barriga para cima, existe o risco do engasgo. O que foi visto é que o bebê tem menos risco de engasgar, de sufocar de barriga para cima, do que ter morte súbita de barriga para baixo. Então, dos riscos, o menor. Tá? Por isso que isso foi analisado internacionalmente e tal. A orientação geral internacional o bebê deve dormir de barriga para cima. Mas, se você colocar o seu bebê embrulhado naquela mantinha, apesar de que com 3 meses já possivelmente não precisa mais embrulhar. Então, tem que ver se ele realmente consegue dormir bem sem estar embrulhado. Mas, até 3 meses, a gente coloca no ninho, de lado, inclinado, embrulhado, e dentro do buraquinho do ninho, que faz com que ele não possa virar de barriga para baixo. E aí dá para botar de lado. Mas, agora, com 3 meses, é difícil você conseguir manter o bebê de lado sem que tenha risco de virar de barriga para baixo. Você pode tentar. Você pode botar uma almofada antissufocante em volta dele para que ele não consiga virar de barriga para baixo. Pode fazer esse teste durante o dia, que você fica de olho, e ver se ele vira de barriga para baixo ou não. Nunca deixa ele de barriga para baixo, apesar do bebê dormir bem melhor nessa posição. Tá? Letícia Bosso, boa noite, Letícia. O meu bebê tem 1 aninho e quero tirá-lo do peito, mas ele não quer. Ele não quer. Difícil. Ele não quer. Está bem difícil. Não pega mamadeira. O que posso fazer para ele pegar a mamadeira? Letícia. Tem uma má notícia para você. Bebê que nunca tomou mamadeira, não toma mamadeira. Não é com 1 ano que você vai conseguir dar mamadeira para ele. Sem chance. Agora é copo de transição, se puder, mas se não, copo normal. Né? É comida, é copo. Mamadeira, não. Mamadeira teria que ter dado aquelas 3 mamadeiras que eu recomendo a partir de 10 dias, né? Que são as 3 mamadeiras, justamente para o bebê se acostumar que existe mamadeira na vida e você poder depois usar a mamadeira na hora que você quisesse, né? Vai ser muito difícil, mas você pode tentar. Tem alguns recursos que a gente usa só, assim, em último caso, que é botar o leite na mamadeira e colocar um pouquinho de açúcar no bico da mamadeira, só para a criança ter vontade de sugar. Começou a sugar, sentiu que vem leite, outra coisa, o leite na mamadeira ele tem que ser quentinho, nunca em temperatura ambiente, tá? Todo mundo vai dizer para você,
acostuma a dar tudo em temperatura ambiente. Não, temperatura ambiente, gente, é frio, né? Não adianta a gente querer se enganar. Temperatura ambiente é frio. E não deve dar mamadeira fria para o bebê, que ele vai tomar com muito mais prazer o leitinho quentinho do que frio, tá? Tenta isso, vamos ver. Dante Santos. Boa noite, Dante. Minha bebê está com 4 meses, já posso dar alguma papinha? Bom, isso quem pode te responder melhor a isso é o seu pediatra, porque depende do peso, da altura, do desenvolvimento dessa criança, né? Depende se você está com muito leite, pouco leite, se você vai voltar a trabalhar ou não, se você tem alguma questão assim que faça com que você tenha que entrar com alimentação sólida agora, né? Mas, teoricamente, o ideal, veja bem, uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível, né? Mas o ideal é o bebê só tomar leite materno até 6 meses. Não precisa ser no peito, mas leite materno. Se for na mamadeira, leite materno. O ideal é só leite materno até 6 meses. Agora, se a mãe tem que voltar a trabalhar, não está com muito leite, não está conseguindo fazer uma reserva de leite, se acontecer isso, aí realmente você pode, em alguns casos, a gente dá realmente a alimentação a partir de 4 meses. Roberto, pega a minha cachorra aí, Roberto. A Mel quer brincar. Então, a gente às vezes dá, né? Eu tive que dar comida para o meu bebê, no meu terceiro filho, com 2 meses e meio, porque ele tinha um refluxo patológico, ele vomitava tudo e ele só conseguiu se alimentar com papinha de legumes. Então, ele tomou papinha de legumes com 2 meses e meio. Mas só em casos extremos, só em casos especiais. Mas se não tiver outro jeito, tudo bem. Entra com comida com 4 meses. Aline Silva, boa noite, Aline. Minha bebê tem 4 meses e não dorme mais que 2 horas à noite. O que eu faço? Estou no meu limite. Caramba, Aline, eu entendo você. Não sei como é que você aguentou até 4 meses, né? É muito mais difícil resolver com 4 meses do que com 10 dias. Mas não sei se você viu os meus vídeos e tal, o livro que explica que a partir de 10 dias você tem que colocar essa rotina de vida no bebê para que ele durma bem de noite. Mas a noite é o reflexo do dia. Então, um bebê, ele precisa comer bastante durante o dia e dormir bem durante o dia para ter uma boa noite, né? E dormir também bem durante a noite. Depois da última mamada, que é a mamada do banho, normalmente o bebê fica chapado. Ele apaga, dorme, e aí ele deve normalmente só acordar uma vez durante a madrugada. Isso até 3 para 4 meses no máximo. Já era para o seu bebê dormir a noite inteira. Mas ele não está acostumado com isso. Ele se acostumou a chorar, a mamãe vem e dá o peito. E isso provavelmente várias vezes durante a noite. Então, acostumou o organismo dele a isso. Mudar a regra do jogo no meio do jogo é complicado. Como é que você pode fazer? Primeiro tem que ver se ele está engordando, crescendo normalmente. Primeiro tem que ver se ele realmente, durante o dia, não está sentindo fome nenhuma. Se ele está bem alimentado, com mamadas regulares, bem tranquilo. Mama, né? Brinca, dorme, mama, brinca, dorme.
tendo um ritmo assim de vida tranquilo durante o dia, normalmente isso ajuda o bebê a dormir melhor à noite. Tem uma coisa que faz os bebês acordarem muito à noite, é pesadelo. Por que que bebê tem pesadelo? É o bebê que vê televisão durante o dia. A televisão, mesmo que obviamente não vai entender nada, são informações, são luzes, sons, movimentos, cores, são agressões para o cérebro, que não está pronto, não está preparado para isso. Então, televisão, o bebê ficar de frente para a televisão, nunca, jamais. Agora, você quer ver televisão, você está com o bebê no colo, não tem problema. Ele fica de lado ou de costas para a televisão, o som não tem problema. O problema é ele olhar. E o bebê fica hipnotizado pela televisão. Só que é um bombardeio cerebral. E aí isso vai se refletir durante a noite. Por outro lado, se você repara que não, ele durante o dia ele dorme bem, mama bem, está tranquilo, tem bastante leite, nesse caso, ele só está acostumado a mamar durante a noite. E aí você tem que colocar esse limite. Não tem mais mamar de noite. Então você senta do lado do berço, toma um calmante primeiro, ou um suco de maracujá, maracujina, qualquer coisa para você ficar calma. E aí você senta do lado do berço e você diz, agora é hora de dormir. Pode fazer carinho, pode dar beijinho, pode contar uma historinha, mas não pega no colo. Não tem mais colo para dormir, nem de dia, nem de noite. Dormir é no berço. E aí ele vai chorar, gritar, espernear, xingar. E você continua dizendo, agora é hora de dormir. Faz carinho, dá beijinho, agora é hora de dormir. O que não pode é você dizer, vou tentar, porque você vai desistir no meio e aí vai ser bem pior da próxima vez. O que não pode também é você dizer, meu filho, chega, pelo amor de Deus, vê se você dorme, eu estou cansado. Ou então, caramba, eu não aguento mais. Meu Deus. Porque se ele perceber em você irritação, pena, né, ele sente que você está quase desistindo. Então, ele vai continuar, vai chorar cada vez mais. Não só vai chorar muito, como o bebê também, ele chora um tempo e, de repente, ele percebe isso não deu certo. Então, ele para instantaneamente e ele faz outra coisa. Ele tenta seduzir você. E aí ele fica assim, estica os bracinhos assim. E aí você não aguenta e você pega ele no colo, dá um monte de beijos, e dá o peito, e dá o colo, até ele dormir. E aí ele ganhou, conseguiu o que ele queria. E aí o que ele aprendeu? Que quando ele chora muito, quando ele faz todo esse drama, que ele consegue tudo o que ele quer. Então, cuidado com isso. Ele só tem 4 meses. Imagina quando tiver 10 anos, 15 anos. Pois é. Ana Cristina Araújo, boa noite, Ana Cristina. Meu bebê tem 2 meses e meio. Só gosta de dormir no bebê conforto. Resolvi colocar o bebê conforto dentro do berço e ele dorme tranquilamente. É errado? Ele possivelmente está associando o bebê conforto com carro. Ele gosta de andar de carro, ele gosta de dormir no carro, então ele se sente confiante no bebê conforto. Não é muito recomendado, tá? Porque no bebê conforto, ele está sentado. Ele está com as costas assim e as pernas assim. Então, ele está fazendo um ângulo no bumbum. Isso não é legal.
Ele tem que dormir inclinado, mas inclinado deitado. Não é um inclinado sentado. Uma coisa é você dormir numa cama recostada em vários travesseiros. E outra coisa é você dormir sentada numa poltrona. É mais ou menos isso. Então, o bebê conforto é usado dentro do carro. A gente evita realmente usar o bebê conforto fora do carro. Mas a gente tem que entender o porquê que ele está fazendo isso. O que ele está gostando tanto do bebê conforto? Então, ou porque ele gosta de andar de carro, ou de repente ele tem refluxo. Ele tem alguma coisa que essa posição que é bem inclinada do bebê conforto e bem presinho, faz ele se sentir mais confortável. E aí você pode substituir por outra coisa parecido, porém sem que ele fique sentado. Coloca ele mais inclinado na cama, né? Perto do que seria no bebê conforto, mas tentando evitar o bebê conforto, tá? Para qual? Não falar do... Ah, para Ingrid mesmo. Boa noite, Ingrid. Ingrid Lopes. Minha bebê tem 6 semanas e tem se retorcido. Aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu tentar aqui encontrar você, Ingrid. Mas pelo que eu pude ler correndo aí, pelo que eu entendi rapidamente, é que seu bebê, de repente, tem refluxo. Então, já achei. Que ela não, minha filha tem 6 semanas, Ingrid Lopes. Minha filha tem 6 semanas e faz 3 dias que ela não faz cocô. Chora muito. Está dormindo muito mal. Ela só toma leite materno e estou dando Colicalmo. Mas nada funciona. Chora tanto que fica roxa. Ela tem 6 semanas e faz 3 dias que ela não faz cocô. Olha só, Ingrid. O que faz um bebê com 6 semanas chorar muito, geralmente é fome. O que faz um bebê com 6 semanas ter prisão de ventre, geralmente é fome. Isto é, não entra, não sai. Então, a primeira coisa que teria que verificar é se ela está comendo bem, se você está com bastante leite. Por volta de um mês, é muito comum ter uma queda na produção de leite. Depois volta. Por quê? Porque no começo tem a euforia, o bebê nasceu, está lindo, está saudável, está maravilhoso, todo mundo curtindo, todo mundo ligando para dar parabéns, mandando parabéns nas redes sociais, e aí é tudo lindo. De repente, no final do primeiro mês, o seu excesso de hormônios que você tinha no começo também vai diminuindo, e aí, de repente, bate o cansaço. Bate um cansaço. E aí, diminui o leite. Ao mesmo tempo que bate esse cansaço, geralmente, a mãe dá uma distraída na ingesta de líquido. Bebe menos, ao mesmo tempo. Então, cansaço e menos bebida dá uma diminuição no leite. Verifique isso. Você tem que tomar no mínimo 4 litros de líquido por dia para ter leite suficiente. E o que você pode fazer como teste é logo depois da mamada, você colocar a bomba e tirar um pouco, 5 minutos em cada seio, para ver se está saindo bastante, se ela parou de mamar porque estava satisfeita,
ou se parou de mamar porque estava muito difícil, não estava saindo quase nada. Ter leite, com certeza você tem, mas pode estar faltando um pouquinho a cada mamada, e aí ela fica nervosa, fica irritada, chora, e esse pouco que está faltando está fazendo com que o corpo dela fique segurando tudo, em vez de evacuar, vai segurando para poder absorver o máximo possível de nutriente por esse cocô que está sendo ainda processado pelo intestino, tá? Então, isso é uma coisa que normalmente resolve, mas aumentar mais a sua produção de leite. E isso você tem também nos meus vídeos na internet. Pode procurar no YouTube, tem 20 e tantos vídeos, e com certeza tem algum que fala sobre isso. Eu não sei agora de cabeça te dizer qual, mas tem, tá? Rosana Acosta. Boa noite, Rosana. Eu gostaria de saber se o que eu como influencia nas cólicas. Então, essa é uma boa pergunta, porque todo mundo vai dizer: não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo lá. E aí você fica sem comer. Né? Eu vi uma mãe, por exemplo, que foi internada por subnutrição aguda. Ela quase não comia mais nada, até que ela desmaiou. Aí ela falou para mim: Feni, toda vez que eu vou botar alguma coisa na boca, alguém diz: não pode comer isso não, vai dar cólica no bebê. E toda vez que o bebê chora, alguém diz: está chorando porque você comeu alguma coisa que deu cólica. Então eu não estava mais conseguindo comer. Eu me sentia culpada por comer. Então, sem chegar a esse extremo, mas muita gente fica sendo controlado, muita mãe fica sendo controlado pelo marido, pela mãe, pelas pessoas que estão em volta, por não deixar comer. Então, deixa eu explicar uma coisa importante. Você vai ouvir que o feijão que a mãe come dá gases e dá cólica no bebê. Ora, o feijão que a mãe comeu pode dar gases na mãe, isto é, com certeza vai dar alguns gases na mãe, porque esse feijão, quando ele vai sendo digerido, ele fermenta no intestino da mãe. Essa fermentação é que produz um gás que sai pelo ânus, que geralmente tem um cheiro meio ruim, que são os gases que a pessoa, que o adulto, põe para fora. Essa mãe que comeu feijão, ela sabe que quando ela come feijão, ela tem muitos gases. Tudo bem, é normal. Os nutrientes desse feijão é que vão para o sangue da mãe. Do sangue da mãe para o leite da mãe. E o bebê vai tomar um leite com ligeiro gosto de feijão, mas ele não vai ter que digerir o feijão. Ele não vai ter feijão fermentando no intestino dele. Então, pode ficar tranquilo. Pode comer feijão, que isso não vai dar cólica no bebê. E a maioria dos alimentos que a mãe come não tem influência sobre os gases do bebê. O que influencia, então? O bebê, quando mama, ele tem que respirar, sugar, engolir, e ele tem que coordenar essas três coisas. É complicado, e ele engole muito ar. Todo bebê engole muito ar. Todo bebê, quando chora, faz força para chorar e solta gases. Da onde todo mundo deduz o quê? Está chorando por causa dos gases, porque os gases estão dando cólica. Não. O bebê não tem cólica por causa dos gases. Então, o bebê pode ter azia, né? O bebê chora muito por azia, mas muito raramente por causa de cólica. E essas cólicas nunca por causa da comida da mãe. Tem alguns alimentos que devem ser evitados, mas por outras razões, não por questão de cólica. Tá? Elizabeth Xavier. Boa noite, Elizabeth. Como eu vestir o bebê de 2 meses e meio para dormir à noite em dias quentes? Posso usar o ventilador de teto?
Eu sou de Jandira, São Paulo. É complicado, porque, veja bem, a temperatura considerada ideal para um bebê é 24 graus. Normalmente, no Brasil, a gente está acima disso. A não ser no sul, em alguns lugares, mas normalmente está acima disso. Então, o ideal é ter um ar-condicionado. Mas nem sempre isso é possível, né? Pelo preço do ar-condicionado, pelo preço da eletricidade, nem sempre é possível. Então, procuro deixar o bebê num lugar mais arejado e vestir ele realmente com coisas mais leves, mais fresquinhas, sendo que eu não sei a idade do seu bebê, tá, não lembro da idade que você, não sei se você falou. 4 meses, acho que não, Roberto. Mas 2 meses, então, ele ainda precisa ser enrolado, precisa fazer aquela trouxinha. Mas procura fazer essa trouxinha com alguma coisa bem fina. O ideal é um quadrado de malha, né, malha de algodão, bem fininho, tá? Isso não é caro, é tranquilo, é fácil de achar. Se você não encontrar, compre um pedaço de malha e use que você embrulhando. Então, aí ele pode estar só, se tiver muito calor, pode estar só de fralda embrulhadinho. Mas é bom ele estar embrulhadinho. Agora, só terminando, como é que você sabe se ele está com frio ou com calor? Como sempre falo o seguinte, olha para o bebê, pergunta para o bebê. Como é que ele vai dizer? Se ele estiver com frio, a mão dele está gelada. Se a mão estiver gelada, não adianta esquentar a mão, ele está com frio. Se ele estiver com muito calor, ele vai dormir muito e vai passar da hora de mamar. Então, ele precisa ser acordado, ele precisa ser esfriado, tá? De qualquer maneira, se não for com ar-condicionado, deixa ventilando. O ar no teto, pode botar assim, mas com as pás viradas para o teto, para não ter vento em cima dele, tá? Jennifer Martins, boa noite, Jennifer. Minha bebê tem 1 mês e 9 dias. Parabéns. Se retorce muito quando está deitada. Às vezes saliva como se tivesse sabão na boca. Ela golfa toda vez que eu troco e regurgita às vezes. O pediatra passou remédio para cólicas, mas não está resolvendo. Ela só mama leite materno, já não sei mais o que fazer. Oh, meu Deus! Mas o seu pediatra dá remédio para cólica, sendo que ela põe. Ela tem todos os sintomas de refluxo. Então, tem também um vídeo no YouTube sobre refluxo, que você vai ter toda essa explicação. Mas me parece muito óbvio. É a salivação em bolhas, é o bebê que chora, enfim. Isso tudo me parece muito óbvio que é refluxo. Mas você tem que conversar com o pediatra. Existe remédio para o refluxo, mas isso ele que tem que dar para você. Se você não conseguir solução com o pediatra, muda de pediatra, tá? Mas é sempre com orientação de algum pediatra. Se não for esse, procura um outro. Eu achei muito estranho ele diagnosticar como cólica. Suelen Santos, boa noite, Suelen. Minha bebê tem 1 mês e meio e acorda várias vezes para mamar à noite. Não dorme quase nada. Como posso ajustar isso? É normal? Ando muito cansado. Suelen, 1 mês e meio. Lembro da mãe que perguntou a mesma coisa agora há pouco, com 4 meses? Você está indo nesse caminho, tá? É melhor resolver agora. Se acorda várias vezes para mamar à noite, é porque não comeu o suficiente durante o dia.
Possivelmente. Repito, a noite é o reflexo do dia. Sempre para resolver a noite, a gente tem que resolver o dia. Como é que resolve o dia? Olha só, o bebê precisa, nessa idade, de 8 mamadas em 24 horas. Se mamar de 3 em 3 horas, vai mamar de 3 em 3 horas de dia e de noite. Se mamar fizer um intervalo maior durante o dia, vai compensar durante a noite. Tem bebê que toma banho ao meio-dia, depois do banho sempre dá uma dormida maior, então toma banho ao meio-dia e faz um intervalo de 4 horas nessa hora. Pronto, vai mamar mais vezes de noite. Então, o banho é antes de dormir à noite, né? É a última mamada do dia. São 8 mamadas, sim, mas em vez de ser 8 mamadas de 3 em 3 horas, são 7 mamadas de 2 horas e meia, 2 horas e meia, porque assim, durante a noite, o intervalo é maior. Compensa durante a noite. Se o seu bebê mamar às 7, 9 e meia, meio-dia, 2 e meia, 5, 7 e meia, 10 horas da noite tem 7 mamadas. Só vai precisar de uma entre 10 da noite e 7 da manhã. Por outro lado, essa uma mamada durante a noite, ela tem que ser diferente das outras, porque o objetivo é que logo, logo o bebê durma a noite inteira, não é? Não é isso que todo mundo quer? Então, já está acordando uma vez só à noite, essa mamada da madrugada é uma mamada diferente, que também tem isso tudo nos meus vídeos do YouTube, mas é uma mamada em que o bebê não acende a luz, não troca a fralda, não põe para rotar, é pegar o bebê embrulhadinho do jeito que ele está, botar no peito, botar no berço e acabou. É uma mamada relâmpago. É um lanchinho para aguentar até de manhã. Então, o segredo é que nessa hora o bebê deve mamar dormindo. O bebê deve mamar de olho fechado. Por isso que não acende a luz, não mexe no bebê, não desembrulha, não troca a fralda, não faz nada. Ele só deve mamar dormindo e no dia seguinte achar que sonhou que mamou. Se fizer isso, ele, quando não precisar mais comer de madrugada, ele não vai acordar e vai dormir o dia inteiro. Tenta fazer isso. Você vai ver que funciona bem. Laura, boa noite, Laura Keuren. Queria você aqui em casa. Seria um prazer, viu, Laura? Você me passa confiança, que bom. Estou com 36 semanas de gestação. Então, tá quase lá. Que bom, vai dar tudo certo, você vai ter um ótimo parto. Curta bastante o nascimento do seu bebê, você vai lembrar dele pro resto da vida. E, principalmente, tenta fazer com que quem vai pegar e cuidar do seu bebê nessas primeiras horas, faça isso com muito amor e carinho, que é o que eu chamo de nascimento humanizado. Né? Porque para você o parto é importante, para o seu bebê as primeiras horas de vida são muito, muito mais importantes ainda. Isso vai se refletir na vida toda dele. Então, tem uma série de coisas que a gente faz hoje em dia, porque a gente sabe que isso vai realmente se refletir na vida dele. Né? Poder mamar na sala de parto, poder ficar junto de você, só ser aspirado se for necessário, não ficar no berçário, ficar com você no quarto, mamar quanto quiser, quando quiser. Nesse começo é livre demanda. Aliás, é livre demanda até o 10º dia. O bebê mama quanto quiser, quando quiser. Mas se ele chora muito, ele chora porque não está no peito. Nesses primeiros dias, o bebê ou está chorando, ou está mamando, ou está dormindo, não tem outra opção, tá? Então, deixa ele mamar bastante. E depois me conta como é que foi o seu parto. Tenho certeza que vai ser ótimo. Patrícia Fernandes, boa noite, Patrícia.
É válido... Sumiu. Estou tentando achar, mas não estou achando. A Roberta me dizendo que a pergunta era sobre o papai botar o bebê recém-nascido para dormir. Claro, pode. Pode tranquilamente, deve. A participação do pai é muito boa sempre. É válido colocar o pai para fazer o recém-nascido dormir na madrugada. Assim o bebê vai acostumando a dormir mais e mamar menos na madrugada e ficar sem a mamãe. Realmente o bebê no colo da mãe, no começo principalmente, para o bebê a mãe é um grande ser. Né? O bebê não sabe que você tem um corpo com duas pernas, dois braços, e ele também tem. Ele não tem essa noção. Ele só vai ter percepção do corpo dele com 8 meses. Então, até lá, ele tem uma percepção diferente, né? Ele sabe que você e ele é uma coisa só, mesmo quando você está longe dele, ele sabe que vocês estão juntos de alguma forma. E que quando ele está com você, junto de você, você tem um ser que tem um leite maravilhoso que ele ama, então ele fica querendo mamar. Agora, no colo do pai, claro, ele ama o pai, ele curte o papai, mas ele sabe que o papai não tem peito com leite. E a relação dele com o pai é diferente da relação dele com você. Por isso que o banho de chuveiro é importante, porque o papai fica pele com o bebê, do mesmo jeito que a mãe fica quando dá de mamar. E o pai, de madrugada ele levantar para pegar o bebê, mas só se não for na mamada da madrugada, senão não adianta. Veja bem, o ideal, como eu acabei de falar, é o bebê não acordar de madrugada, ele mamar dormindo. Então, na hora que ele começa a resmungar, você levanta, pega ele, põe no peito e põe no berço. Não adianta o papai levantar, ele vai fazer o quê? Agora, fora dessa mamada, se o bebê chorar por alguma outra razão, aí o papai pode ir para mudar o bebê de lado. Às vezes ele está de lado e quer mudar para o outro lado. Às vezes ele teve um pesadelo. Às vezes ele precisa sentir que tem alguém ali tranquilizando ele. Se ele continuar chorando, pode pegar ele no colo, mas dar de mamar só uma vez durante a madrugada. Tá? Não pode ficar dando de mamar toda hora para o bebê. Eliana, desculpa. Eliana Priscila de Lima. Cefani, moro fora do Brasil e estou louca tentando buscar almofada para fazer um ninho. Alguma outra ideia para fazer um ninho? Olha, Eliane, existe essa almofada em outros países, não sei onde você está. Mas no Brasil, eu só conheço um lugar que é a Cecibon, né? Além daqui no meu curso presencial, mas isso só com quem vem aqui. Fora isso, é na Cecibon, CSIBON, você pode entrar pela internet e, e você tentar, onde você estiver, com microbolinhas de isopor, tentar fazer alguma coisa parecida, mesmo que não seja igual, mas alguma coisa em que, se você enfiar a cara, você consiga respirar. Isso aqui é o mais importante, tá? Tem que ser um ninho antissufocante. Esse é o grande desafio, tá? Cris, boa noite, Cris. Cris Rachid. Banho de banheiro, quando pode começar? Aqui nos Estados Unidos me disseram no hospital que só depois de 2 semanas. Antes de toalhinha úmida, para não ressecar a pele nem umedecer o umbigo. Bom, cada lugar tem as suas práticas, né?
Cada cultura tem os seus hábitos. Aqui se fazia isso antigamente. Hoje em dia, o mais moderno é, desde a maternidade, o bebê toma banho de imersão. Se for de banheira, é com a banheira bem cheia, o bebê com água até em cima, só com o rosto de fora. O umbigo não tem problema molhar, é um banho por dia. E a cada troca de fralda colocar álcool no umbigo, ele vai secar do mesmo jeito, sem problema nenhum. E você dá banho de gato, né? Você com paninho e tal, molhado, também pode, não tem nenhum problema você fazer isso. Só que é muito menos agradável para o bebê e para você também. A gente dá banho de chuveiro desde que chega da maternidade. Né? De chuveiro com o papai, chegou da maternidade, o bebê está com 3 dias de vida, pode tomar banho sem problema. Tá? Mas isso é aqui no Brasil. Tá? Na França também, alguns países fazem isso. Nos Estados Unidos, eu acho que depende também da região. Né? Depende dos palpiteiros, depende da maternidade. Às vezes, na mesma cidade, uma maternidade tem uma prática e a outra tem outra prática. Né? Melo Maiara Viana, boa noite. A partir de quantos meses pode dar banho de chuveiro no bebê? Acabei de falar. Chegou da maternidade, já pode dar. Tá? Quanto mais cedo, melhor. Bom, nosso tempo está quase, então, primeiro quero, né, pedir desculpas para aquelas que eu não respondi, mas às vezes a pergunta seria a mesma que eu respondi. Então, por isso que é bom também, porque você às vezes escuta uma pergunta de uma pessoa que bate com a dúvida que você também teria. E procurem ver os meus vídeos no YouTube, vocês vão ter muitas respostas, apesar de eles serem bem curtinhos, mas eles dão realmente a informação fundamental. Bom, como a gente tem percebido que as perguntas, a maioria das perguntas, gira em torno do sono do bebê. Todo mundo com essa preocupação de fazer o bebê dormir. Aliás, não é só preocupação, é cansaço mesmo, é estresse, não aguento mais, meu bebê não dorme, acorda várias vezes. E por causa dessa preocupação, nós estamos terminando 2 vídeos, um sobre o sono, exclusivamente sobre o sono, que a gente vai lançar breve, e um outro sobre o parto, que a gente vai lançar também, rapidinho. Esses 2 vídeos já vão estar à disposição de vocês. Tá? E quem quiser o curso inteiro, que é aí com todos os detalhes, tudo mais aprofundado, tudo isso que eu falo aqui mais aprofundado, realmente comprar o curso, né? O curso online, você ter durante 7 horas todas as informações bem explicadinhas a respeito disso tudo. Amamentação, banho e cuidados do bebê, todos os cuidados do recém-nascido, o que é refluxo, o que é isso tudo vocês têm no curso online, tá? Então, primeiro, obrigada a todos por estarem aqui, e sexta-feira próxima estaremos de novo juntos. Podem pensar em outras perguntas ou trazer o resultado do que você tentou fazer essa semana, se funcionou, não funcionou, melhorou, piorou, e a gente vai acompanhando assim vocês nessa jornada, essa jornada maravilhosa que é ter um filho, tá? É deslumbrante, vocês vão ver que cada dia é uma história. Então,
Até sexta-feira, né? Um abraço, beijo para vocês.